Bom dia, amados irmãos da Igreja Água Viva. Nesse momento iremos compartilhar o momento devocional de hoje. O texto de hoje se encontra em 1º livro de Reis, capítulo 1, verso 1 a 10. A palavra de hoje no verso 1 diz assim: sendo o rei Davi já velho, entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aqueciam. A gente observa que Davi estava no momento em que a sua saúde, devido à idade, estava sendo prejudicada. Ele está com 70 anos de idade, 40 anos que ele vem reinando sobre o povo de Israel. E assim a palavra e o texto mostra que ele estava já idoso, sofrendo as consequências da sua velhice. Diante dessa situação, a gente observa que a palavra diz assim: envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Ele sentia a sua fraqueza aumentar a cada dia. Nisso nós podemos mais uma vez lembrar que não dá para nós confiarmos em nosso físico e nosso corpo, que uma hora, com consequência do tempo, ficaremos fracos. E por isso, para nós, irmãos, é essencial que nós confiemos no Senhor, porque a força que provém de Deus é o que nos fortalece cada dia. Na sequência do texto, verso 5 diz assim: então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei, e providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. A gente observa que Adonias, o quarto filho de Davi, ele era o próximo da sucessão, próximo na linha sucessória para tomar posse do reinado. E ele toma por si mesmo, com a sua própria vontade, o reinado de Davi, ainda com Davi vivo diante dos seus olhos. E muito como consequência dos textos que nós podemos observar adiante, a intenção de Davi não era essa, mas Adonias ele vê isso como um momento para tomar poder. E ele por si próprio toma o poder de Davi, tomando essas decisões, usurpando o reino. Amados irmãos da Igreja Água Viva, nós muitas vezes vivemos a nossa vida conforme a nossa maneira, como se nós fôssemos o rei da nossa vida. Mas não o somos, irmãos, porque pertencemos tudo ao Senhor. Todas as coisas que são de nós, são nossos, não são nossos, mas são de Deus. E por isso, mais uma vez, você não é o dono da sua própria vida. O dono da sua própria vida é o Senhor, porque Ele pagou um preço altíssimo por meio da cruz de Cristo Jesus, para resgatar a você e para que você viva uma vida no Senhor. E na sequência do texto, o verso 10 diz assim: porém Natã, profeta, e a Benaia e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Tiveram uma grande festa, onde foram entregues sacrifícios a Deus, mas esse homem não convida Natã. Natã é o profeta de Davi. Ele poderia orientar esse homem e mostrar o quanto ele estava errado em suas decisões. Mas ele não o convida de propósito, com medo, muito provavelmente, de ouvir as palavras de Natã. Amados irmãos, temos em nossa vida momentos em que precisamos ouvir palavras de exortação, palavras de repreensão. Não tenha medo dessas palavras, pois são essas palavras que nos orientam para vivermos uma vida correta diante de Deus. E por isso, mais uma vez, que no dia de hoje você possa se lembrar que essas pessoas são essenciais para a sua vida também. E que assim, ouvindo a palavra de Deus, seguindo conforme o querer de Deus, o Senhor, você não confie no seu corpo, na sua força, mas confie no Senhor e na vontade dEle, para que Ele permaneça reinando a sua vida em todas as coisas. Deus abençoe.